Uma coisa é fato, e isso pode ser constatado com a maior facilidade no mundo atual, que é o seguinte: pessoas medíocres se destacam mais na sociedade contemporânea, neste mundo moderno. Os medíocres conseguem se movimentar melhor nas teias sociais, ajudando a colapsar cada vez mais o nosso modelo social, por outro lado. Mas o que explica que hoje, mais do que nunca, os medíocres dominam os diferentes cenários, os diferentes contextos, as diferentes camadas culturais, sociais, econômicas? Por que os medíocres hoje se destacam tanto? É fato que na antiguidade já foi assim, na Idade Média foi assim. Só que nesses últimos 50 anos, estamos vivenciando um aprofundamento dessa situação, desta mediocrização, onde a sociedade vem se tornando cada vez pior e as lideranças são cada vez piores, na verdade como um reflexo da própria sociedade, porque muitos vão buscar explicar isso da seguinte forma: as autoridades, as pessoas que se destacam, o pessoal do mundo artístico, cultural, essas pessoas são colocadas lá, pessoas medíocres, para degradar a sociedade. Sim, em certa medida isso é verdade, não podemos negá-lo. Aqueles que estão por trás das indústrias culturais realmente acabam destacando pessoas da pior espécie para conduzir a sociedade por caminhos cada vez mais descontrolados, desgovernados, indecentes e indignos, para tirar vantagens de toda essa decadência. Mas, por outro lado, se os medíocres se destacam, não é apenas por causa disso, mas também porque a sociedade, sendo constituída por pessoas medíocres, se identifica com os líderes medíocres, os artistas medíocres, pessoas que não apresentam conteúdo, que não têm uma ética, que não têm um propósito. Então, é a lei da igual espécie explicada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Os iguais se sentem atraídos, os iguais simpatizam suas causas entre si. Os semelhantes acabam se influenciando mutuamente, podendo ser na perspectiva positiva, se as pessoas estiverem em um bom nível espiritual, e na perspectiva negativa, se a decadência já está bastante acentuada, que é justamente o que explica a nossa situação nos dias atuais. A grande massa degradada, não apenas por causa das influências artísticas manipuladas por classes que se aproveitam, mas a grande massa está degradada porque as pessoas na esfera individual, acima de tudo, não buscam algo mais, algo melhor. Por mais que o ser humano seja influenciado pelo ambiente externo, pela indústria cultural, pela política, pela economia, pelo comportamento desregrado e decadente, todo indivíduo tem dentro de si a possibilidade de acordar, a possibilidade de cultivar valores melhores, a possibilidade de apreciar coisas mais belas, decentes e significativas. Então, a responsabilidade, por mais que recaia em cima dos influenciadores e dominadores, cai, por outro lado, principalmente sobre os indivíduos, que também se deixam manipular. Porque é fácil se entregar a toda esta desgovernança existencial e depois colocar a culpa em alguém. Muitas pessoas se tornaram realmente bem acomodadas e comodistas neste sentido, já logo querendo sempre culpar alguém, algum grupo, pela degeneração, pela decadência cultural e espiritual que observamos sobre a Terra. É fato que grupos têm culpa, sim, nisso, mas individualmente cada cidadão do planeta Terra tem uma culpa exatamente igual, porque a responsabilidade, no fim das contas, cai sobre cada um.
O dia que desencarnarmos aqui da matéria grosseira mais densa, teremos que prestar contas diante de instâncias maiores, esferas maiores, planos maiores. E aí, o que vamos argumentar nessa hora? Eu fui enganado pelos meus semelhantes, eu fui conduzido de forma errada. Será que esta é uma justificativa plausível? De modo algum. O ser humano precisa primeiramente ter vergonha na cara. O ser humano precisa primeiramente ter uma responsabilidade. O ser humano precisa ter um senso de justiça. Tudo isso são critérios individuais que colocam o ser humano como um indivíduo na vida em sociedade que precisa ter responsabilidades. E é a partir disso que todo cidadão terreno precisa partir para conferir um rumo à sua vida, à sua existência, às suas vivências, às suas experiências e por aí vai. Então, as pessoas precisam acordar, não adianta querer sempre colocar a culpa em alguém. Se os influenciadores, se os líderes, se as pessoas que se destacam são medíocres, em sua maior parte, é porque são um reflexo de uma sociedade que se tornou medíocre na esfera individual, onde os cidadãos são primeiramente medíocres na sua vida privada, na sua vida individual. Hoje, na esfera individual, as coisas vão mal, as coisas vão de mal a pior, porque as pessoas não querem fazer o seu trabalho interior, não querem fazer a diferença. O que as pessoas querem, em sua maioria esmagadora, é a zona de conforto, as facilidades, o comodismo. As pessoas acabam apelando sempre para uma terceirização da responsabilidade. Terceirização da responsabilidade na perspectiva de colocar a culpa nos outros e uma terceirização na perspectiva de que alguém faça algo pelo ser humano, menos ele próprio, que é uma vítima dos grupos, dos influenciadores, dos dominadores, dos investidores, etc. e tal. Então este argumento de que sempre alguém é culpado pela decadência dos demais precisa ser quebrado. Os seres humanos precisam chamar a responsabilidade para si mesmos. Se o mundo hoje, ou melhor, se o nosso modelo social dos dias atuais privilegia, destaca e digamos assim, elege pessoas medíocres como referências, é porque isso vem sendo aceito, isso vem sendo seguido, isso vem sendo aplaudido. Porque as pessoas, em sua maioria esmagadora, com exceção de poucos, já não param para pensar, já não param para efetuar uma crítica, uma análise das diferentes situações, das experiências. As pessoas estão no andar da manada. As pessoas estão na toada da manada, sem pensar, sem observar as coisas, sem julgar com o seu senso ético. Porque quem julga com o seu senso ético, quem ouve a sua intuição, a sua consciência interior, sente náuseas do mundo atual, deste mundo moderno, com as suas falsas referências, com seus líderes e influenciadores medíocres, seja aqui na internet, os piores canais com os piores conteúdos são aqueles que mais se destacam. E por quê? Porque as pessoas são manipuladas por esses canais? São, em certa medida, mas porque estão dormindo, porque não buscam algo mais, porque essas pessoas são medíocres de forma exatamente igual como os influenciadores, que vão tocando a manada, que vão tirando vantagens da ignorância, da preguiça e da indolência do grande rebanho social. Então, para mim, este argumento de que sempre tem um manipulador, sempre tem alguém se aproveitando da sociedade, é um argumento fraco. É fato que isso existe sim, só que, no fim das contas, a responsabilidade é de cada um de nós. Se nós próprios, primeiramente, não fizermos a nossa parte dentro de nós mesmos, não conseguiremos fazer nada fora de nós. Prestemos atenção.
Se nós, primeiramente, não conseguirmos fazer o nosso trabalho dentro de nós mesmos, não vamos conseguir fazer nada fora. Porque sem esse trabalho interior, sem este reordenamento existencial, com uma boa vibração, uma harmonia, um equilíbrio, uma fluência de energias boas, o ser humano não tem serenidade e lucidez. Ele perde a sua individualidade e se torna um animal de rebanho que está aí em meio à sociedade, sendo arrastado pelos aproveitadores. Então sempre existiu, ou ao menos nestes últimos milhares de anos, sempre existiu uma mediocrização da cultura, dos hábitos, dos comportamentos, das visões de mundo, mas não de forma tão aprofundada e acentuada e crítica como nos dias atuais. Estamos num momento crítico em que a humanidade está mergulhando na lama de energias perversas. Conforme inúmeras vezes eu já falei aqui em meus vídeos, a Terra hoje encontra-se circundada por um anel trevoso, conforme denominou Abdrushim. Todas as energias ruins que a humanidade lançou para o universo ao longo dos milênios foram se constituindo no entorno da Terra, através da lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, e tudo isso está ali, como densas nuvens energéticas. É uma crosta, é um plano que envolve o planeta Terra. É, na verdade, um inferno astral. No entorno do planeta Terra existe, aqui nas dimensões mais próximas, um inferno astral, constituído pelas próprias péssimas energias das pessoas. E a maior parte dos seres humanos, quando desencarna, vai para algum inferno astral, que foi sendo configurado pelo próprio indivíduo, pelo próprio ser humano negligente, ao longo da sua encarnação ou de inúmeras encarnações e reencarnações aqui no planeta Terra. Então, a própria ideia do inferno, ou isso que os cristãos chamam de inferno, na verdade, são planos aí próximos à Terra, constituídos pelos próprios seres humanos através dos seus péssimos pensamentos, das suas energias decadentes, perversas, palavras empregadas de forma errada, atitudes inadequadas. Tudo isso vai lançando para o universo a matéria-prima para que seja constituído o plano onde cada indivíduo vai depois que ele desencarna, depois que ele falece. Então o ser humano pode constituir um lugar luminoso para ele ao longo da vida, através de boas energias, ou pode constituir o seu próprio inferno astral, onde terá que passar um tempo, passar pelas piores experiências possíveis para aprender alguma coisa com isso, sentindo nojo de si mesmo, despertando espiritualmente e buscando se tornar uma pessoa melhor. Na verdade, isso é o retorno. E o retorno, ele existe aqui no planeta Terra, nesta camada mais densa, ou num plano, ou aí no plano astral, no inferno astral, onde milhões de pessoas vão, bilhões de pessoas vão assim que desencarnam. E depois reencarnam novamente na Terra sem mudar muita coisa, sem praticamente melhorar nada. Observemos hoje por que as crianças já vêm tão perturbadas, tão inquietas aqui para a Terra. Crianças pequenas que já têm uma maldade, falam palavrões, são indecentes, mal educadas, não respeitam seus semelhantes. O que explica isso? A educação efetuada de forma errada aqui, mas são espíritos que vêm desses infernos astrais, destes planos infernais, para onde tiveram que ir depois de sua última passagem aqui pela Terra e tiveram novamente que voltar para a Terra para uma nova reencarnação. É assim. E milhões, bilhões de pessoas não conseguem escapar deste ciclo de reencarnações e vão se tornando cada vez piores. E esta mediocrização vai se implantando cada vez mais sobre a Terra.
de tal forma que hoje praticamente só os medíocres se destacam, em sua maior parte, seja na música, seja na arte de modo geral, seja na literatura, sejam os intelectuais, os políticos, os economistas, os simples cidadãos, nas diferentes esferas profissionais, no mercado de trabalho. É fato que os medíocres se destacam, os medíocres brilham mais. Por quê? Porque a grande sociedade é medíocre. A grande sociedade vibra nesta mediocridade. E onde se vibra na mediocridade, os líderes e as pessoas de destaque só podem ser da pior espécie possível, porque têm a mesma vibração, a mesma gramatura vibracional da grande massa decadente. As pessoas de destaque hoje, que são medíocres, são apenas um reflexo do que é a própria sociedade. É triste, mas é a pura verdade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!